Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de autoestima. Hoje vamos caminhar juntos por um tema que, embora pareça simples, é uma das forças mais determinantes na forma como você vive, a capacidade de renovar-se. A renovação é aquilo que mantém viva a sua alegria, a sua curiosidade, a sua força de movimento. É o que impede que você se torne apenas uma repetição do que já viveu. E apesar de ser tão essencial, é uma das coisas que mais facilmente se perde quando a rotina começa a engolir os seus dias. A verdade é que não foi a vida que perdeu a graça, foi você que, sem perceber, deixou de se renovar. O ser humano não se enfraquece porque vive muito, ele se enfraquece porque vive igual. Monotonia, hábito automático, repetição emocional, tudo isso cria uma névoa que extingue lentamente o entusiasmo. Aquela vibração do primeiro dia, da primeira vez, vai se apagando, não porque tudo acabou, mas porque foi encoberta pelas camadas de costume que você acumulou. E é exatamente aí que surge o fenômeno mais perigoso da vida emocional, a instalação silenciosa do hábito de viver no automático. Quando você passa a fazer tudo do mesmo jeito, seguindo os mesmos caminhos, repetindo as mesmas conversas, dando as mesmas respostas, você começa, sem perceber, a se afastar de si mesmo. A vida fica previsível demais, estreita demais, cinza demais. Este movimento interno acontece em estágios que muitas vezes não identificamos de imediato. O primeiro é o tédio. Ele não chega com barulho, ele chega como um suspiro, uma perda sutil de brilho, uma falta de vontade que você tenta justificar como cansaço, quando na verdade é apenas ausência de novidade. Depois do tédio vem a perda de energia emocional, aquela sensação de que nada mexe com você. Você não se sente puxado para nada, não se anima com quase nada, porque tudo parece uma repetição do que já foi vivido. Com o tempo, essa sensação evolui para um afastamento interno. Você começa a evitar certas conversas, encontros, compromissos ou até pessoas, não porque elas mudaram, mas porque você deixou de encontrar vida dentro da relação com elas. E quando percebe, está vivendo uma versão reduzida de si mesmo, mantendo o mínimo necessário para existir, mas sem se sentir verdadeiramente vivo. Este ciclo continua até o ponto em que você busca saídas paralelas, pequenas fugas, novas distrações, qualquer coisa que lhe devolva alguma sensação de novidade, e muitas vezes isto gera ainda mais confusão emocional. O último estágio é o esquecimento, não um esquecimento literal, mas o simbólico. Você se esquece de quem era quando vibrava com as suas coisas, esquece o entusiasmo, esquece a própria potência, esquece a sua capacidade de criar luz dentro da própria vida. E aí nasce a crença de que a vida perdeu a magia, quando na verdade a magia só ficou encoberta. Mas existe um caminho de volta, existe uma forma de retornar o movimento interno que faz tudo voltar a pulsar. E este caminho passa pela renovação consciente. Renovar-se não é mudar tudo, não é abandonar relações, trabalhos ou seus caminhos. Renovar-se é recuperar aquilo que você era quando estava desperto, curioso, vivo, interessado. É devolver presença ao cotidiano, é retirar o pó que a rotina acumulou sobre o seu brilho. A renovação começa sempre pelo movimento interno de expandir-se. Quando você se permite aprender algo novo, quando abre espaço para outras ideias, outras referências, outros diálogos, algo dentro de você se reorganiza.
A mente que se cultiva não envelhece, ela se renova a cada dia, porque a estagnação intelectual sempre antecede a estagnação emocional. Quando você deixa de se nutrir, quando vive apenas do que já sabe, do que já viu, do que já repetiu, sua energia diminui, os seus relacionamentos perdem a cor, os seus projetos enfraquecem. A vitalidade nasce do alimento que você oferece à sua consciência. Depois há um segundo movimento, interesse. O interesse é uma forma de vida, é o que abre janelas internas que estavam fechadas pela rotina. Toda vez que você se aproxima de algo novo, um caminho diferente, uma habilidade, um estudo, uma experiência, você desperta regiões adormecidas da sua identidade. O interesse resgata a curiosidade, reacende o olhar e devolve emoção ao cotidiano. A renovação também passa por tornar-se novamente atraente aos próprios olhos, não atraente apenas no sentido estético, mas principalmente no sentido vibracional. Quando você se cuida, quando se trata com carinho, quando ajusta a sua postura, o seu ritmo, a sua presença, você começa a irradiar uma energia que faz a diferença. Pessoas renovadas têm um brilho que não pode ser fingido. É um magnetismo silencioso que nasce do autocuidado e da autenticidade. Há ainda um outro gesto importante: revelar, dar voz ao que vive dentro de você, falar dos seus projetos, dividir suas ideias, expressar seus desejos. Quando você guarda demais, a chama se apaga. Quando você compartilha o que está construindo, você reaquece o seu próprio propósito. Ideias precisam circular para ganhar vida. Sonhos precisam de ar para se fortalecer. A revelação mantém o fogo ativo. E sim, existe a força do compartilhar. Nada que se vive sozinho floresce com plenitude. Quando você divide experiências, quando convida alguém para participar de um processo, quando permite que o nós entre na sua trajetória, algo profundo acontece. A renovação deixa de ser um esforço solitário e passa a ser um movimento sustentado. A troca cria impulso, o encontro gera combustível e a cumplicidade devolve a vida. Renovar-se é isso, abrir espaço interno para o novo, alimentar a consciência, resgatar o interesse, cuidar da própria presença, dar luz ao que deseja nascer e permitir-se compartilhar o caminho. Quando estes gestos se tornam vivos no seu cotidiano, a rotina deixa de ser um peso e volta a ser um palco onde a vida se reinventa. Se você reencontrar este estado interno, verá que a vitalidade não estava perdida, estava apenas esperando que você retirasse as camadas de hábito que a escondiam. E como sempre, seguimos juntos neste processo de devolver à vida o movimento que torna tudo mais leve, mais vibrante e profundamente significativo. Que esta reflexão lembre você de algo essencial. A renovação é um ato de coragem silenciosa, é a decisão íntima de não se abandonar, de não se acomodar, de não permitir que o costume obscureça aquilo que faz você brilhar. Cada vez que você se permite recomeçar por dentro, mesmo que nada mude por fora, a sua energia se reorganiza, a sua mente clareia e a sua vida volta a se mover na direção certa. Renovar-se é, no fundo, uma escolha de amor próprio, e quando você escolhe este caminho, a vida inteira reorganiza as peças a seu favor. Se esta aula trouxe luz, força e uma nova compreensão a você, lembre-se de curtir este conteúdo, enviar para alguém que também precisa se reencontrar e acompanhar as aulas anteriores do curso. Cada uma delas é um passo no fortalecimento da sua autoestima e no retorno ao seu centro. Obrigada pela sua presença e nos vemos na próxima aula.